Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, nesse sabadão de sol aqui no Rio de Janeiro, na expectativa da volta do Campeonato Brasileiro e da volta do Vasco ao futebol, ao dia a dia da competição. Depois de uma grande vitória em cima do Fluminense, torcedor muito confiante, o Vasco com apenas uma derrota nos últimos 9 jogos, e tem um desafio amanhã em Bragança Paulista, local onde sempre os jogos são muito difíceis. O Bragantino não vive um bom momento, o Bragantino está numa fase apertada, jogando mal, tem o seu técnico Fernando Seabra muito ameaçado, e exatamente por isso a perspectiva é de um jogo desesperador para eles. O Bragantino precisa vencer, o Bragantino tem uma obrigação de vitória, precisa realmente buscar um resultado positivo e para isso precisa vencer o Vasco. E o Vasco vai com todo esse momento positivo, mas com uma expectativa que pode se consolidar agora de manhã. A ausência do seu grande atacante, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro nesse instante, o atacante Rayan. Rayan, quando fez o gol contra o Fluminense na segunda-feira, deu um chute muito forte e sentiu a perna. E teve que ficar meio que a meia boca durante o jogo. E olha que o meia boca dele, inclusive, deu ao Vasco a condição de fazer o segundo gol, porque é dele a jogada do arranque. Jovem, garoto, com muita disposição, o Fernando Diniz, inclusive, brincou, dizendo na coletiva que ele ficasse, não ia tirá-lo de maneira nenhuma. Pois bem, pagou um preço. Essa semana ficou mais recluso, mais quieto, fazendo o tratamento e vai ter uma definição hoje se viaja ou não, mas a tendência é que o Rayan não vá para a Bragança Paulista, até para não forçar uma barra. É um jogo importante, mas o Vasco tem, e que bom dizer isso, tem um elenco, tem jogadores que podem suprir a ausência do Rayan. E olha que o jogador que pode suprir, até ontem era titular, um jogador muito importante como o Pablo Verratti. Verratti é um jogador de artilharia máxima do futebol brasileiro ainda, é um jogador que é artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro, está um gol à frente do Rayan, que tem 11 e o Verratti tem 12, enfim, é um jogador que pode, é claro, substituir bem. Eu recentemente vi a entrevista que o Romário fez com o Fernando Diniz e ele pergunta da característica do Verratti, e o Diniz é bastante claro, não é uma questão tática, é uma questão de oportunizar as situações para o Verratti. Verratti é um matador, é um jogador muito importante, é um cara que se doa demais nas partidas, mas é claro que o Vasco jogava de uma maneira diferente até ano passado, até ano retrasado, quando o Verratti comandava o ataque. Era um time que tinha as alternativas muito grandes em relação a bolas alçadas, mas eventualmente pode até fazê-lo. Mas é claro que com o Verratti você perde um pouco o jogo associativo, o jogo pelo chão, o jogo de velocidade, o jogo de 1-2, um jogo de parede. O Verratti é um jogador mais do ajuste, vai para a área. Me lembro bem, ano passado o Vasco perdeu para o Bragantino lá em Bragança Paulista, o do Verratti foi assim. Uma bola tocada pelo Rayan no fundo para o David, que entrou em diagonal, fez o cruzamento e lá estava o Verratti dentro da grande área para fazer o gol de empate naquela ocasião. Em 2023, ele também foi importante, estava começando sua trajetória no Vasco, fez o gol de empate com muita personalidade, batendo pênalti.
Enfim, é um jogador que muda a característica sim do time, mas é um goleador. E eu acho que nesse tipo de estádio, esse tipo de campo, que é um campo mais apertado, é um campo em que se privilegia muito a bola alçada, eu acho que é um jogo que o Verratti pode ser importante. Acho que é um jogo de constância. O Bragantino tem uma defesa pesada, talvez não tenha o seu zagueiro central, Pedro Henrique, que é um jogador de importância. Enfim, está vindo meio que no desespero. Agora, existe também uma corrente para que o David possa jogar, porque o David mantém um pouco mais a característica do Ryan. O David é um jogador mais móvel, um jogador de velocidade, mas esse é um problema do Fernando Diniz. Eu optaria pelo Verratti. Acho que é um jogo que tem mais a característica do Verratti, utilizando aí a velocidade do Andrés e, obviamente, a capacidade de Paulo Henrique e Piton, principalmente o Piton no cruzamento, para dar uma melhorada. Não fazer tanto um jogo de transição de velocidade, fazer um jogo mais de toque de bola na intermediária e procurar acionar a profundidade para aí sim acionar o Pablo Verratti. É uma oportunidade da gente ver como é que o time vai se comportar, como é que o time joga. O Vasco já fez ótimos jogos com o Verratti, jogos emblemáticos, por exemplo, a vitória em cima do São Paulo no Morumbi. O Verratti era o centroavante. Então eu acho que tem jogo, não vai deixar de ter jogo. E aí o Ryan é um jogador que precisa ser poupado, seguro, a gente não pode perder o Ryan mais lá na frente e deixa que ele se recupere o suficiente para voltar contra o São Paulo, voltar bem e estar melhor ainda para a reta final. A gente vai ter uma parada aí no dia 9 de novembro da data FIFA e é bastante plausível, ele vai ter tempo para se recuperar, enfim, que a coisa possa andar. Claro que haveria aí uma expectativa dele ser convocado para a seleção brasileira, mas diante desse quadro, talvez não o seja. É até um pouco duro dizer isso, que talvez uma lesão nesse instante não seja ideal para um futuro dele em relação à seleção. Mas pensando de forma mais egoísta, seria ótimo para o Vasco, porque aí ele descansa, fica quieto. A gente precisa do Ryan para a reta final do Campeonato Brasileiro e principalmente para as semifinais contra o Fluminense. É isso, gente. Amanhã tem jogo a partir de 6h30, eu vou estar no comando a partir das 5 da tarde. Diego Monteiro, Sérgio Quinde vão estar lá no Candinho fazendo a transmissão de Vasco e Bragantino. Todo o time vai estar reunido e a gente vai fazer com certeza uma grande transmissão. A gente promete para durante o dia informações do time. Será que todo mundo vai jogar? Havia também um boato de que o Cuesta poderia ficar de fora. Como seria isso? O Hugo Moura vindo para a zaga, Tietê de volante. É uma outra situação que a gente vai apurar aí durante o dia e vamos esperar para entender como é que o Fernando Diniz vai moldar esse time. Agora, com mais opções do elenco, ele tem condição de fazer um time melhor. Tá bom? Grande abraço para você. A gente se vê. Tchau, turma. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!